Chavante foi fundado em 22 de fevereiro de 1946. É a entidade carnavalesca mais antiga de Santa Catarina. Salvo engano, a segunda do sul do Brasil. Ela foi fundada pelo Remy Firmino e mais alguns dos seus amigos que se reuniam ali no Café Tupi, no centro da cidade. O Chavante, ele tem esse nome, uma das histórias que é a mais, que tem mais nexo, assim, né? É que o Remy Firmino, ele era gerente do Banco do Brasil, ou trabalhava no Banco do Brasil, e numa dessas trocas de agências que ele fez, ele foi trabalhar em Mato Grosso. Aí perto da agência que ele trabalhava, não perto, né? Tinha uma tribo de índio Chavante. Então ele gostou, ele fazia muito artesanato de índio Chavante, fazia bem parecido, assim, quase na perfeição. Aí quando ele veio para Laguna, o povo de Laguna, no centro histórico, que era o coração pujante de Laguna na época de eventos, era onde acontecia tudo, era no centro histórico. Tinha os bailes de carnaval de clubes, então eles tentaram fundar a escola de samba Chavante. Na época, o Clube Carnavalesco Chavante, né? O Clube Carnavalesco Chavante, ainda o nome se mantém até hoje, né? A Fundação da Brinca Quem Pode iniciou por um desejo, né, de uns amigos, né, de uns amigos e irmãos que já tocavam na banda União dos Artistas e sentiram a necessidade de criar um bloco, né, na época, para eles se divertirem no carnaval, porque antigamente só tinha os blocos de salão, só tinha os bailes de salão, e vamos dizer assim, os negros pobres, né, não tinham esse momento de lazer, que nem todos entravam também nos clubes pretos, né? Na época era tudo muito dividido, né? Preto, branco, pobre, rico, né? Então tinha essa divisão na sociedade. E eles pensando como vamos fazer, de repente surgiu a Chavante, na escola, o Clube Chavantes, que hoje é a Escola de Samba Chavante, e eles disseram, pô, por que nós não vamos fundar um nosso? E assim surgiu, né? Paulo Baeta, né, Paulo Tiburcio dos Reis, com mais uns irmãos e amigos que gostavam também de música, porque já eram músicos. Vamos criar uma escola de samba. Aí, o nome surgiu assim de repente, quem pode, como dizer, brinca quem pode brinca, né? E quem não pode brinca também. E assim então, no dia 17 de fevereiro de 1947, surgiu a Academia Carnavalesca Brinca Quem Pode, hoje Escola de Samba e Recreativa Brinca Quem Pode. A gente tem aí a história do Carnaval de Laguna que perpassa as décadas de 1920 e passa por diversas transformações, até modelos próprios, né? Como o desfile de bloco rancho, os blocos de salão e tudo mais. E aí aconteceu que, de uma desistência da escola de samba Brinca Quem Pode, nasce a escola de samba Mangueira, também, que era do Morro. E aí, então, em 1957, decidem, então, um grupo de amigos criar, né, fundar uma nova escola de samba. E tendo como premissa a escola de samba Vila Isabel, Unidos de Vila Isabel do Rio de Janeiro, eles decidem então colocar o nome de Vila Isabel também nessa nova escola de samba. Fundada então em dia 2 de novembro de 1957 e aí registrada em 13 de maio de 1958, data que marca a abolição da escravatura. E data ainda não só importante para a nossa história, mas também que traz aí as conotações dos nossos enredos, a missão e a visão da Vila Isabel, que é sempre ter são povos livres, são pessoas que todos os credos, todas as raças, todos os gêneros que podem participar dentro de uma escola de samba. E a Vila Isabel oportunizou isso. A Escola de Samba Democratas foi fundada em 6 de janeiro de 1958 por 7 abnegados do carnaval daquela época, que era um carnaval diferente, era um carnaval voltado para carros de alegorias, né? Então, para dar uma mexida nesse ambiente, eles criaram a Escola de Samba Democratas, que do período de 58 até 1981, ele
ele estava classificado como escola de marcha rancho, que era um tipo de carnaval, né? De estilo de carnaval. A partir de 81, então, passou a ser considerada a escola de samba, junto com as demais, né? Então, assim, as 5 escolas de samba hoje existentes em Laguna, de 81 para cá, passaram a ser única e exclusivamente escola de samba, e nesse ângulo, a competitividade passou a ser igual. Antes tinha escolas da marcha rancho e tinha escola como escola de samba mesmo. E aí, nessa época, em 1958, o Carnaval de Laguna ainda estava no formato como blocos, seja ele dentro de salões ou não, já também na rua, do palanque, com a parte dos blocos rancho e tudo mais. E aí, então, grandes pessoas na cidade, como Celso Brum, né, João Manuel Vicente, que eles questionavam com relação... O João Manuel Vicente é um dos radialistas mais famosos da cidade, e eles questionavam com relação a esse tipo de modelo de escola de samba, porque eles não podiam ser considerados escolas de samba se eles não tinham um formato de escola de samba. Né? A gente não tinha comissão de frente, a gente não tinha bateria, a gente não tinha nem samba enredo próprio. A gente utilizava de samba enredo do Rio de Janeiro, e nem sempre as fantasias das escolas de samba que eram confeccionadas para aquele ano condizia com aquele samba que eles estavam saindo na avenida, né, que eram sambas antigos e famosos do Rio de Janeiro. E eis então que em 1967, João Manuel Vicente é questionado no antigo bar aqui no Centro Histórico sobre ele participar e ser presidente da Vila Isabel. Né? E aí então ele aceita o desafio e começa a reformular aí, junto com o Celso Brum também, essa questão. E ele que pregava essa questão de trazer o modelo de escola de samba com os quesitos, né? Mestre porta-bandeira, comissão de frente, bateria, samba enredo próprio, e ele agora como presidente de uma escola de samba teria que colocar isso à prova. E ele faz isso. E em 1969, então, nós temos aí o primeiro formato de escola de samba na cidade, foi a Vila Isabel que trouxe. Então nós temos o primeiro enredo de escola de samba da Vila Isabel e de Laguna. Né? Então aí uma série de anos passaram-se, e aí até então que 1979 tem-se um desfile, e aí a Vila Isabel conquista aí o seu campeonato, aí nós temos os campeonatos a seguir, né? Então 79, 80, 81 e 82, que a Vila Isabel conquista o seu tetracampeonato, e a partir de 1980, segundo um decreto municipal que criou a Copa do Carnaval de Laguna, cria-se então esse desfile, né? Esse campeonato das escolas de samba. A diferença entre bloco rancho e escola de samba, ela está basicamente na música e na levada da bateria, né? A forma de entoar um canto. O bloco rancho, ele é um hino, vamos dizer assim, não chega a ser um samba, mas é um hino. Era só no tempo forte, no primeiro tempo, pam, 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 e assim levando o bloco, a música, né, nessa entoada. Aí eles desfilavam ali na frente do Banco do Brasil, né, que tinha um palco grande, acho que é 5 metros por 4. Meu pai sabe a metragem certinho. Aí eles vinham, estacionavam ali na frente, se apresentavam e desciam. Esse era o carnaval daquela época, que se perpetuou por muitos anos. O Dão tem um pensamento muito saudosista e correto sobre isso, né? Porque se nós imaginarmos a nível de Brasil, pegamos o Nordeste, tem lá o frevo, e nunca perderam a sua essência, né? E ele acha que a gente perdeu a nossa essência a hora que mudou tudo, né? Porque aquilo ali só existia em Laguna. E hoje, se continuasse, era só em Laguna que ainda existia, né? E foi aquilo ali que deixou o carnaval famoso. Eu sou o João de Souza Júnior e na cidade eu sou conhecido por Dão. A ideia da criação de uma nova entidade carnavalesca, uma nova escola de samba, já havia surgido bem antes da sua fundação. Sempre um grupo de amigos que pertenciam a algumas outras escolas falavam sempre que ia criar uma nova escola de samba. Até que eu relutei várias vezes, me convidaram, mas eu não topava a ideia. Até que uma das pessoas que estava no grupo que queria fundar uma nova entidade
me chamou na casa dela, era uma vizinha minha, disse, eu queria fundar uma nova escola de samba, mas que fosse uma escola de samba mirim, escola de samba de criança. Disse, não, se é para fundar uma escola de samba de criança, então não conta comigo. Aquilo me despertou, assim, eu acho que eu vou topar fundar uma escola de samba. Até que no dia 18 de julho de 1980, foi feita uma reunião na casa da minha irmã. Então lá a gente teve várias pessoas que compareceram e nós criamos, então fundamos o Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Independente do bairro Progresso. São pessoas assim que a gente não pode e não deve esquecer do que fizeram e alguns ainda fazem pelo carnaval. O próprio Paulinho Baeta, o seu Eli Caetano, o seu Remy Firmino lá no Chavante, o Betinho da Mangueira, o Pedrinho Giz, que fundou a Escola de Samba Vila Isabel, o seu Plínio, né, lá ali do morro, que foi o grande nome, o homem forte da antiga Escola de Samba Amigos da Onça, o Jurandir dos Santos, que criou a Escola de Samba Acadêmicos do Samba, o Domingos Bonifácio, que fundou a Escola de Samba Portela, lá do Portinho. Então tem uma série de nomes, a gente pode até pecar de não citar alguns aqui, mas tem o Zavero, uma pessoa importantíssima no Carnaval da Laguna, que além da atuação dele no Bola Branca, quando o Bola Branca parou de existir, ele assumiu a Vila Isabel. O Gil, o pai Gil da Naná, dentro do Bem-Amado, o Caio Pinho, dentro do Bem-Amado, o Enos Krieger, ia esquecendo o nome aqui, que é o Irani de Oliveira, que trabalhou muito. Ele foi presidente de 3 escolas de samba, Chavante, dos Acadêmicos do Samba e também da Vila Isabel. São pessoas que deram praticamente suas vidas em favor dessa grande festa que é o nosso Carnaval dos Blocos e de escolas de samba. Meu pai foi 18 anos presidente da Vila Isabel e eu, atrevidamente, por não deixar essa paixão se desviar para outro lado, meti a cara e assumi. Já estou 4 anos como presidente da Vila e é minha paixão, assim, não sei viver em outra situação com o nome Carnaval se não for a Vila Isabel. Até tem uma curiosidade que eu acredito que quase ninguém saiba, eu sou a primeira madrinha de bateria da Vila Isabel e de Laguna, que até então não tinha, né? A Vila Isabel colocou oficialmente em 1989 a primeira escola de samba de Laguna a colocar, e eu tenho a honra de dizer que fui eu. Eu fui até 96. Eu fui rainha de bateria da escola. Que depois passei o bastão para a Daiana, que hoje está voltando para a escola assumindo seu posto. Eu lembro da Simone como rainha do carnaval, maravilhosa. Eu era pequena, eu vi ela entrando com o Rei Momo numa festa ali no conservatório, não sei que festa que era. E eu era pequena, aí de repente ela entrou por trás, quando eu virei assim, eu vi aquela coroa brilhando e ela sambando, eu falei, não, eu quero ser rainha do carnaval, eu quero isso para mim, desde pequena. E aí comecei a ficar enchendo o saco do meu pai, mas eu era muito pequena, né, para ser rainha da bateria. Eu falava, eu que me autonomeei rainha da bateria, na verdade. O meu pai era presidente, eu tinha 16 anos. Ver, né, eu, Cris, a Gisele, moravam na mesma rua do Chavante desde 14, 15 anos. A gente via aquela bateria sempre sair ali na frente, debaixo de uma figueira. É uma emoção muito grande desde criança, né? Tudo que tem dentro de uma escola de samba eu já fiz, menos porta-bandeira, porque aí tem que ter um talento a mais, né? E meu pai era da diretoria na época, e nós tínhamos a porta-bandeira que era a Maria do Socorro e o Newton, né? Era um mestre-sala e porta-bandeira da época. E a Maria, toda vez que ia provar a roupa dela não servia, e a gente foi descobrir a Maria estava grávida. E aí ela não poderia sair mais como porta-bandeira, porque carrega peso, todo mundo sabe, né? Bandeira, cabeça, costeiro, a gente sempre teve muito isso de carregar, de fazer muito isso, costeiro, cabeça e tal, né? E aí não tinha porta-bandeira no Democratas, não tinha porta-bandeira. E eles estavam numa reunião na sede, e eu entrei na sede, na reunião, e quando eu entrei alguém falou assim, ô Moacir,
tu tens uma porta-bandeira em casa? E aí surgiu ali o convite para que eu fosse porta-bandeira, isso foi em 1986, 1987, eu acho especificamente, e eu tinha recém ganho o meu bebê, e eu vou. E aí eu saí aquele ano com o Newton, né, de porta-bandeira, e depois do Newton vieram outros, o Lindo, né, do Magalhães, que também foi meu mestre-sala, e o Marcelinho do Morro foi meu mestre-sala, o Jairo Barcelos foi mestre-sala comigo durante muitos anos, né, foi uma parceria maravilhosa, e o Tiago foi meu último mestre-sala, né, onde a gente ficou aí, eu acho que uns 20 anos juntos como mestre, né. Eu sempre falei assim que eu estava porta-bandeira, né, porque nós que somos de teatro, a gente costuma primeiro pesquisar, procurar saber como é que é o personagem. E assim eu fiz para saber o que seria uma porta-bandeira numa escola de samba. Qual era a função dela, qual era a importância de uma porta-bandeira. O Jairo colocou a minha saia, na época, 6 metros de roda, que foi uma revolução para uma porta-bandeira, que era sempre muito pequena, e ele, tu aguenta, se aguenta, daí foi lá, colocou 6 metros de roda. Então saí, aí nos outros anos, claro que todas as outras foram colocando também, mas essa foi a roupa vazada, né? Foi a ideia de Jairo, do Tiago e do Laércio. Foi um vestido todo vazado, que a gente ainda brincava, vão dizer que faltou tecido, porque ele era todo vazado, era a intenção mesmo que ele fosse vazado. A foto do meu primeiro desfile, com o mestre-sala, com a Jacira, né, dessa fantasia aqui, que foi inspirada também no segundo casal da Salgueiro, da época, né, que era esse formato de fantasia. Então a gente, né, procurou trazer esse legado, aí eu fui, né, procurando fotos, né, desde então, aí fui trazendo. Aí tem uma curiosidade muito grande dessa fantasia aqui, que na época foi a primeira fantasia a ser feita. Vamos fazer primeiro a do mestre-sala, que até a gente tinha que decorar, fazer todo esse bordado com, né, que tinha que bordar e tinha que fazer essa aplicação das plumas. Fui primeiro, chegando na época, no dia do desfile, a calça caía, porque eu emagreci muito, que foi a 40 dias anteriormente que ela foi feita, né? Então, na época não tinha nada, não tínhamos levado agulha, nada, então a gente pegou canudinho de refrigerante onde amarramos, né? Aqui na época aqui não aparece, mas tinha uma foto não está comigo essa foto, que aparece bem direitinho a hora que foi amarrada na frente, né? Aqui na parte do reco ali, do zíper, para a calça não cair. Essa daqui já é 93, foi a segunda fantasia. Aí, com o passar do tempo, a gente foi aprimorando, né, essas fantasias, sempre eu fazendo, né, bordando junto com meu amigo Thales, né, essas fantasias. Esse ano aqui, outro detalhe também muito curioso, que eu desfilei com 39 de febre, estava febril naquela época, né, quase não foi, e foi nesse ano aqui também que estava chovendo na época, não ia ter desfile, não ia ter. Aí nós estávamos em casa, a primeira escola já estava desfilando, que foi Amigos da Onça na época, então o brinco era o segundo, então temos que ir. Então não tinha como, não dava tempo, então olha que a porta-bandeira ela já foi vestida e ela foi em cima de um carro. Foi sentada em cima do carro, vão assim, bem que não dá tempo para a gente chegar mais rápido, né? Chegar mais rápido lá na avenida, o brinco já estava armando, já estava começando o desfile do brinco, nós chegamos assim na correria e olha que a gente desfilou, né? Sempre criavam coisas maravilhosas, montavam coisas que na época ninguém entendia como é que eles conseguiam fazer. Nós saímos com o Herredo, a Amazônia, se não me engano, que eles montaram uma cachoeira. E essa cachoeira, ela soltava água direto, em tempo integral, assim, sabe? Então, eles até hoje queriam saber como é que aquilo funcionava, sabe? Sem tecnologia nenhuma, gente. Na época a gente não tinha nada disso. Era sucata, não era... Hoje a gente usa purpurina, né? Glitter, mas na nossa época era a coisa mais grosseira, era isopor, era casquete, é coisa que hoje, se começar o carnaval, ninguém vai saber o que a gente passou, né? Todas essas fases, né? A gente, para fazer os coquinhos, que era o Arlindo que fazia, a gente usava
uns livros antigos que tinha no Democrata, então a gente passava cola branca, colocava prego e botava o peso em cima. No outro dia passava, virava, botava do outro lado. Tudo isso a gente passou. Hoje tem a cola quente, né? Hoje tem a cola quente que facilita aí o trabalho da gente, né? Não todo mundo, mas da gente que trabalha com isso. Que a nossa casa antigamente virava um ateliê, realmente era, a mesa era o ponto para cortar, se tirava, cortava a fantasia, tirava dali, era colagem, na época de fazer coquinhos, na época também que a gente aprendeu, né, aprendeu com outros aderecistas da época que faziam o coquinho com jornal e cola grude feito de farinha de trigo, porque o polvilho era muito caro, então se usava alternativa, viu-se que a farinha de trigo também dava o mesmo efeito, né? A gente fazia os coquinhos, deixávamos só para secar, quando chovia era aquela correria para recolher tudo, né? Trabalhando muito com papel laminado, eu passei desse processo todo, né? Desde 5 anos de idade, vivenciando esse processo de confecção de fantasias, né? Muito papel laminado, muito cetim, né? Que hoje se usa cetim para fazer outras coisas, né? Até os próprios pavilhões, hoje é um cetim mais apropriado, né? E essa colagem, né? Depois o advento da cola quente, né? Que a gente passou por isso aí. Isso foi as curiosidades, né? Foi colava na época que era com papel laminado, colava, deixava pensando, botava pedra em cima para ele realmente colar. Depois veio o advento do isopor, para chegar até hoje nas ferragens, né, que é tudo feito com ferragem, tudo mais prático, mais rápido de ser feito, né? E o ano 2000, para nós da escola, foi um ano muito especial. E para mim, pessoalmente, porque era o meu primeiro mandato como presidente. E a diretoria, juntamente com a nossa família, que administra a escola, né, decidiu contratar o Jairo Barcelo com as propostas do Jairo, né? Então era um ano especial, era 500 anos do Brasil, né? E as nossas baianas eram lindíssimas, homenageando os 500 anos do Brasil, são fotos muito bonitas. Então foi tudo pensado perfeitamente no enredo do Fogo Nasce a Vida, do Jairo Barcelo. E foi um desfile belíssimo mesmo. Bom, a gente foi para a apuração. Essa apuração foi no mercado público municipal. E havia uma grande expectativa em torno da campeã. E por quê? Se o Democrata fosse campeão, ele levava o troféu que leva o nome do pai do Júlio, que era presidente do Democrata, o seu Eli Caetano. E levava mais uma taça que fica definitiva com a escola, mas essa ficaria definitiva com o Democrata. Começou a apuração, as duas escolas muito iguais, num item ou outro, uma ultrapassava a outra, enfim, empatou. E pelo regulamento, o item de desempate era por itens. E no último item ali, que era a bateria, a mocidade ganhou o carnaval. Ela se superou, ganhou o carnaval. Foi uma coisa bem transparente. E as emoções são muito grandes. E o Júlio estava na expectativa de levar o troféu definitivo para os Democratas. O Democrata teve vários assim, enredos, vários carnavais que realmente foram marcantes. Eu acho que o primeiro de todos, aquele que mais marcou, foi um enredo do Jairo Barcelos, Zumbi dos Palmares, que meio que revolucionou ali o carnaval tradicional. E dentre outros enredos, e esse foi marcante, né? Porque foi um enredo muito bem elaborado, né? Pelo Laércio. E esse é um marcante porque foi o primeiro ano sem o meu pai,
E eu era o presidente da época e intimamente era o que eu mais desejava, era dar esse título para ele. Então, na hora do resultado, o Júlio já estava próximo à sacada do mercado, em pé, e quando saiu o resultado, que a mocidade ganhou melhor pontuação na bateria, então ela era o campeão do carnaval, ele passou muito mal, tipo um desmaio, e eu, com a emoção de ser campeã, deixei de lado e fui atender o Júlio. Apavorada, entendendo a emoção dele, entendendo o que estava acontecendo e muito feliz pelo nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu só saí lá de cima, eu nem apareci, acho, na sacada, não me lembro. Eu só saí lá de cima pelas escadas e fui comemorar com a escola, dali em diante, foi um traslado até a sede, depois que eu vi que ele estava bem. O resultado nem sempre é tão justo, mas se a gente souber que a gente fez o melhor para nós, no nosso coração, aquilo basta. E aquilo bastava para ele, basta para mim. Então eu sei que ele entendeu que o esforço foi ao máximo e nós conseguimos fazer um grande desfile. Cheguei em 2001, fiquei durante bastante tempo fazendo fantasia de luxo para a escola de samba Chavante, né? Para sair no carro alegórico, no carnaval competitivo. Marca muito lá dentro. Temos uma história, uma ligação muito forte. Passei por vários momentos bons, vários momentos ruins, momentos perfeitos, momentos que precisava de ter uma releitura. Então a gente fez o fogo, depois o ano 2000 era água, o planeta água. Foi um ano muito difícil mesmo, mas a escola ela estava muito linda. Umas coisas muito criativas do Jairo, as cores do fundo do mar vieram para a avenida. Então a gente estava com uma expectativa muito grande e os jurados, claro, deram as notas e na realidade, mais uma vez, estava ali muito parecido. E o último jurado, ele julgou fantasia. E ele não entendeu, ou não leu o regulamento, que a nota do jurado era de 5 a 10. Não de 0 a 5, que em muitos anos foi também 0 a 5. E aí ele, entendendo que era 0 a 5, a mocidade ganhou 5. Com isso, perdeu o carnaval, embora a gente tenha, na mesma hora, protestado, o prefeito da cidade não aceitou o protesto e resolveu anular o item. Anulando o item, a gente perdeu o carnaval por um ponto naquela época, alguma coisa muito mínima de diferença. E aí a gente foi vice-campeã do carnaval com o gosto de campeã, porque na realidade as nossas fantasias, e tem que tirar assim, muitos elogios para o Jairo Barcelo, a competência dele, e eram lindíssimas, lindíssimas. A escola estava perfeita. E aí a gente foi vice-campeã do carnaval, né? Acredito que eu tenha iniciado na aula das crianças quando eu tinha por volta de 4 ou 5 anos. Né? Quando eu completei 10 anos, me tornei mestre Sala Mirim, junto com a minha prima Júlia, que é porta-bandeira da escola até hoje. Me tornei segundo mestre Sala no ano 2000, o ano do campeonato. Em 2003, me tornei primeiro mestre Sala da escola. No carnaval de 2003, o enredo Sonhar Ainda de Graça, eu me tornei primeiro mestre Sala da escola. Para mim foi desafiador, né? Era a mesma função, mas dessa vez valendo, né? Eu seria responsável pelos pontos que a gente precisava buscar no quesito e graças a Deus naquele ano a gente conseguiu nota máxima dos 3 jurados, né? Então com certeza vai ser sempre um carnaval e um enredo muito marcante para mim.
o sonho é que a gente tenha o desfile oficial e que nesse desfile oficial a mocidade seja realmente consagrada como, mais uma vez, campeã do carnaval. Foi uma grande luta, ganhamos o sambódromo e a Vila ser a primeira campeã do sambódromo, com uma estrutura gigantesca. Colocamos mais de 1000 componentes na avenida, uma chuva que estragou muita coisa, que seria muito mais belo, grandioso, mas isso me marcou, assim, porque saímos da rotina de centro e fomos para uma coisa grandiosa, isso marcou muito. Senhor, Senhor, fazei de mim... Eu vou te falar. Marcou muito. É uma época muito marcante, assim. Que hoje eu sou presidente por conta disso, sabe? O respeito pelo meu pai. Eu lembro que aquela estátua gigantesca, linda de São Jorge ficou na minha casa, eu acho que uns 5 meses. Não se dava conta de tanto turista que queriam bater foto, porque ele era um tamanho real, assim, né? Muito lindo. E a gente, então, são coisas que marcam muito. Eu lembro que na época do nosso título do sambódromo, fechamos o morro, ficamos até de manhã numa grande festa maravilhosa, assim. E em 2013 também foi um carnaval muito bonito, que era para a gente ser campeão, e não foi, né? Isso na voz do povo, né? Mas jurado a gente não entendia, né? No momento, ficamos em segundo lugar também, né? E também não é só glória, né? Nós ficamos 7 anos em quinto lugar, 7 anos em quinto. Até que dá de entender, às vezes não dá, mas vendo as coisas assim como elas eram, dá de entender, né? Porque falta uma modernidade nos pensamentos das pessoas que fazem a gestão de alguma escola de samba ou de qualquer associação, né? Aí quando foi mudando o pensamento, assim, a escola foi melhorando. E carnaval é um conjunto, né? Não é só o tema, não é só fantasia, é um conjunto de quesitos que julga o carnaval. E eu acredito que nesta época, por a gente estar em último sempre, as pessoas não nos procuravam. A gente tinha que remar e remar para a gente resgatar o nosso carnaval. Mas que me marca muito são essas situações que a gente passa, que entra na sede de manhã, sai no outro dia de manhã para em casa, pegar uma roupa, tomar um banho, e a nossa rotina é essa. Então, são coisas marcantes, assim, né? Que, por mais louco que seja, eu amo. E faria todo ano se pudesse, assim. O símbolo do democrata, o sol, né? Que também voltado para a democracia, ele está aí aberto para todos, né? Então ele está disponível para quem quiser utilizá-lo, né? Para todos os efeitos. Eu comecei a fazer parte do Democratas e eu peguei ali um final do Laércio, conheci o Laércio, um cara muito engraçado, a gente ria demais, era um absurdo. A gente ia madrugada para fazer colar os carros, colar a fantasia, a pena, a gente só ria, porque ele era muito engraçado. E eu me identifiquei com aquilo dali. Eu achei um ambiente muito tranquilo, muito bacana de se trabalhar. E aí foi quando eu comecei a realmente começar a colar, como é que se faz para encapar um costeiro, como é que faz para colar uma pena correta, como é que faz para escolher as cores. E eu comecei a olhar o que o Laércio fazia, na época ele estava montando um carro que era um dragão, eu me lembro, eram 2 dragões que tinham no carro, ele fez as escamas, escama por escama, a gente colou tanto daquilo que eu já estava com ódio, era muita escama, e só tinha aquilo no barracão. E ele falava, tem que ser uma por uma. Aí assim, ai meu Deus, não acredito que vai fazer a gente colar isso um por um. E aí a gente colou aquilo e ficou incrível. Aí eu comecei a tipo, tá nos detalhes. O democrata tá nos detalhes. Isso assim, na minha visão, a diferença da Brinca Quem Pode com as outras
escolas com as co-irmãs é a alegria. É a alegria, esse colhimento, tanto que é a única escola que ostenta esse nome aqui, né? A Escola do Povão. Realmente, quando o Brinca dá o seu primeira batida, que é o Brinca, que o pavilhão é desfraldado, né? O povo se aglomera, quer todo mundo fazer parte da Brinca Quem Pode, quer desfilar com a gente, né? É a nossa alegria, esse acolhimento que é o nosso diferencial para as outras escolas. E também pelos nossos enredos, que sempre são enredos que a gente chama enredos chicletes, samba enredos chicletes. O diferencial do Brinca era quando o pai vinha, né, com as marchinhas ou mesmo com os sambas, né, ele fazia os toques do pistão. E foi aí que a Brinca ficou até denominada, né, Escola do Povão, porque, claro, era um som diferente, era um som diferenciado do pistão, além, né, do ritmo da bateria. Então o pai conquistou, né, através do pistão do pai, assim, o Brinca conquistou muitos fãs, muitos aliados, muitas pessoas, todos vinham, todos queriam sair no Brinca, né? E assim que eu lembro da minha infância, e, aliás, a nossa infância lá em casa era assim, já está andando, o pai já botava na Brinca Quem Pode, tinha que sair em qualquer ala, né? Então a gente foi criando esse amor pela Brinca Quem Pode, esse amor ficou conosco, por isso que às vezes a gente comenta assim, o Brinca não é uma escola de samba, é uma família, pelo legado, né, que a família leva ainda hoje, que dos fundadores, né, que continuou na Brinca até hoje, né, 70 e poucos anos, é a nossa família, né? Eles falam família Paulinho Baeta por causa do nome do pai, né? Era um apelido que o pai tinha, Baeta, que a gente tem orgulho de sair pela história e o porquê do Baeta. Então, é isso aí, me emociona falar do Brinca, falar de Paulinho Baeta, falar da família Baeta. Claro que muita gente já se foi, outros viajaram, mudaram de cidade, outros não quiseram mais participar da escola, mas eu continuo até hoje na Mocidade Independente. Fui várias vezes presidente, né? Hoje continuo ativamente trabalhando pela escola e com certeza só vou parar o dia que assim, ó, as minhas pernas não podem mais aguentar, meus braços não podem mais fazer mais nada, né? Aí eu paro de trabalhar pela nossa escola de samba, que é uma das paixões da minha vida. O samba, que eu lembro que uma das primeiras das coreografias, quando eu comecei a coreografar a comissão de frente, que é outro trabalho que é diferente de palco, né? É um trabalho para a comissão de frente, um trabalho para palco, um trabalho para rua, são totalmente diferentes os trabalhos. Quando eu comecei a coreografar a comissão de frente, eu comecei a ter muita facilidade, porque o Marquinhos, que é o compositor e o cantor, ele é muito bom em ritmo, e o samba é muito bom de dançar. Então eu sempre tive facilidade. E o ano que a gente fez sobre as invenções, os Homens das Cavernas, que era a nossa comissão de frente, eles tinham uma parte que era muito explosiva. E era muito bom porque esse samba era muito para cima. Eu gostava muito, foi um dos primeiros sambas que me chamou muita atenção, feito pelo Marquinhos, que é um profissional excelente, está na escola há tantos anos e é um amigo de longa data. É um profissional incrível também. O Danilo, que é o nosso mestre de bateria também, é outra pessoa assim fora do normal. Ele é muito de abraçar ideias, de querer fazer algo diferente. Tudo que eu proponho, ele sempre tá dizendo sim. E a Fernanda, que é a minha parceira, que é a porta-bandeira, né? Ela faz isso assim com uma paixão absurda. Ela gosta muito de estar onde ela está hoje. Ela ama o Democratas, ela gosta realmente de estar ali. É uma coisa que não é porque o Democrata não temos tantas opções, não só o Democrata, mas todas as escolas, em ter profissionais para determinado tipo de área. Ela está ali porque ela realmente gosta de estar ali. E eu estar do lado dela e fazer com que o pavilhão da escola seja sempre enaltecido é um prazer enorme. O último desfile que a gente tem registro no Sambódromo é em 2013, e hoje nós estamos em 2025, então nós temos 12 anos que a gente não tem um desfile com toda a pompa que Laguna merece. Só com o pré-carnaval, e a gente quer resgatar essa cultura, porque ela é muito importante para todos os sentidos, né? Tanto na parte cultural, que a gente consegue fazer o que era feito antigamente, né? Um carnaval de verdade, com bastante
pessoas, trazendo as pessoas da comunidade para dentro das escolas. Isso é importante. A gente tem inclusive projetos, né, que a gente faz com crianças, com os clubes de mãe. A gente fez alguns projetos com o CRAS também. A gente cedeu a sede para essas pessoas utilizarem. E eu vejo que na parte da cultura, todas as escolas, né, fazem a sua parte social também, trazendo crianças, jovens, porque a gente sabe que hoje em dia é muito complicado, né? A internet, as redes sociais, os celulares, tablets, acabam afastando as crianças, né, e os jovens dessa oportunidade que tem de estar na escola ali, aprendendo algo também produtivo, né? Eu digo como um ritmista, como alguém que cria uma alegoria, como tem várias funções na escola que a criança pode utilizar para aprender também para um futuro promissor, né? Por isso que é muito gratificante a gente ver o sorriso da nossa galera ali nos ensaios da bateria, da harmonia, ver o meu filho tocando percussionista ali na bateria, meu sobrinho. Nós tinha a vontade de fazer um carnaval novamente de competição, né? De desfile oficial. A gente estava com a esperança de ter esse ano, mas infelizmente não deu certo. Mas quem sabe para o próximo ano acho que tem tudo para dar certo. Esperamos que não só o Chavante, mas todas as escolas trabalhem com garra, com força, com amor à escola mesmo. E fazer um belo carnaval o ano que vem para mostrar para Santa Catarina, mostrar para o Brasil que Laguna foi e vai ser um dos melhores carnaval. Porque é fato a gente deixar registrado que o que colocou Laguna no cenário nacional e internacional foram as escolas de samba. Isso é inegável. A história está aí para nos dizer isso, os dados e os fatos estão aí para nos dizer isso. Nós temos a honra e o orgulho de falar que nós temos um sambódromo, que hoje não existe mais, infelizmente. Nós temos orgulho de falar que a transmissão do carnaval na década de 90, 80 e 90, era Rio de Janeiro, na TV Manchete, passava a escola de samba de Laguna. Então, assim, Laguna, as escolas de samba foram e são as joias raras, as preciosidades que a cidade tem. E isso formou muita comunidade, isso formou a cultura que nós temos hoje. Infelizmente, nós temos aí esse ato cultural de 12 anos, e aí 12 anos que nós não temos desfile oficial no Sambódromo e 18 que nós não temos desfile oficial no centro histórico, né? Então hoje, se a gente pegar para um jovem de 20, 25 anos, que recordação que ele tem de escola de samba, ele não vai saber, né? Então por isso a importância desses momentos como agora, deixar isso registrado, não só para eu falar, mas para todas as pessoas, principalmente os mais velhos, que têm mais experiência, que têm mais bagagem, para a gente deixar isso registrado, porque é a nossa história, né? E faz parte da nossa vida, então isso não tem preço, né?